no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. E digo, senhor presidente, porque é importante, e apenas essa parte histórica, que a garantia do contraditório e ampla defesa incorporada ao direito ocidental há longo tempo já era ressaltada na obra do filósofo estoico Sêneca, que afirmava: quem decide o que quer que seja, sem ouvir a outra parte, mesmo que decida com justiça, efetivamente não é justo. Isso é repetido ao longo dos anos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada em 48 pela Assembleia Geral da ONU. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade seja provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Porque eu acho que nós concordamos aqui no que diz respeito ao quanto divergência é salutar e confirma, né, a democracia, o ambiente democrático. Agora, do ponto de vista da situação particular do ministro Alexandre de Moraes, sancionado pela lei Magnitsky, esse voto do Fux, em alguma medida, não ajuda a justificar essas sanções reivindicadas por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo? Eu vou usar a metáfora do Fux para responder. A metáfora da luva. Ele diz que uma conduta, para ser considerada crime, tem que cair como uma luva na mão, ali na lei, na mão da lei. Parafraseando o advogado Evaristo de Moraes. O voto do Fux, ele cabe em duas mãos. Para o Trump, isso já está se refletindo nas redes sociais com os bolsonaristas, ele reforça a tese de que o julgamento é ilegal, de que trata-se de uma perseguição política, porque o Fux é visto como o único juiz independente para os bolsonaristas, até mesmo para a defesa de Bolsonaro, que critica o fato do Flávio Dino ter participado do governo Lula, Zanin ter sido advogado do Lula, considera o Alexandre de Moraes um inimigo do réu, etc, etc. Muito bem, porque juridicamente ainda não terminou o voto do ministro Fux, ele está se encaminhando para um lugar de questionamento dos crimes da democracia, mas ainda não está certo que ele não venha a acatar, está certa a absorção, né, da tentativa da abolição pelo golpe de Estado. Mas esse ponto que o Otávio fala, a questão política já está dada, gente, independentemente da questão jurídica. Eu falo isso com base na repercussão, por exemplo, no Congresso. Aliás, tem uma série de parlamentares aqui acompanhando o julgamento na primeira turma. E o próprio fato, não só do questionamento no mérito, como eu dizia para vocês, mas como nas preliminares, quando ele diz que o STF não é o lugar para julgar Bolsonaro, que ex-presidente tinha que ser julgado na primeira instância, como foi o ex-presidente Lula, ou que, se o entendimento é de que era presidente durante os fatos, isso se estende para o ex-presidente, deveria seguir o que diz o regimento pro plenário. Tudo isso já é combustível político, né, Otávio? E já está sendo, inclusive, usado por aliados do Bolsonaro para questionamentos aí jurídicos. Aí já pulamos como uma coisa alimenta a outra, né? Também não se pode aceitar a pretensão acusatória de imputar ao réu a responsabilidade pelos crimes praticados por terceiros no fatídico 8 de janeiro de 2023, como decorrência de discursos e entrevistas ao longo do mandato. A hermética petição, a devida vênia do parquê, não estabelece ao certo o fundamento da alegada responsabilidade do demandado, se por instigação ou por omissão,
configurando indevida imputação alternativa, que foi aqui destacada na tribuna. Imputação alternativa, o pedido tem que ser certo e determinado. Nada obstante, em certo trecho, afirma que no dia 8 de janeiro de 2023, a violência e os atos de depredação eram frutos de uma estratégia sistemática, sustentada por um discurso contínuo de contestação à vitória eleitoral e de incentivo à ruptura institucional. Não encontra amparo na legislação criminal a pretensão de considerar alguém partícipe de um crime praticado meses ou anos depois, por terceiros, com os quais não possui qualquer relação, tão somente por ter proferido palavras e falas genericamente consideradas como incentivo à ruptura institucional. Seria igualmente absurdo, por exemplo, considerar partícipe de um atentado à vida de candidato à presidência da República, como ocorreu, todos aqueles que houvessem proferido discursos inflamados e críticos à sua pessoa, criando um ambiente de incentivo à violência. Já imaginou se as correntes políticas contrárias que têm a liberdade de expressão e o jogo democrático, o jogo político é assim? Se pudesse imputar ao candidato opositor uma incitação que levou à violência contra o candidato à presidência da República, é desarrazoado equiparar palavras a atos efetivos de violência, como um ataque com faca, notadamente quando o ato agressor rompe qualquer nexo causal de que poderia cogitar com relação a discursos anteriores. Não, o cidadão foi lá e esfaqueou, cometeu o ato executório. O ministro Fux não disse nada que fosse novo, né? As defesas todas alegaram deram todos esses argumentos que ele deu, e muita gente na opinião pública acha também igual, e não precisa ser bolsonarista para achar igual. Você é bolsonarista quando você diz que não houve tentativa de golpe. Aí você está no mundo político e tal. Mas os detalhes da pena, você pode discordar, eu acho que o Fux está numa linha de discordância. Eu acho que ele sabe que é minoritário e o que ele está querendo é marcar uma posição dele e explicitar os dados que podem levar a uma revisão desse julgamento, que também já era previsto, era uma coisa que muita gente falava, que vários erros de procedimento, tanto do relator quanto do processo em si, o tenente-coronel Cid também, a delação premiada muito confusa. Mas o problema sério é que a possibilidade de que esse julgamento seja anulado é que cria uma insegurança jurídica muito grande no país. Assim como quando foram anulados todos os julgamentos envolvendo não só o ex-presidente Lula, mas todos os da Lava Jato, todos, os que confessaram, os que não confessaram, os que devolveram dinheiro, sumiu tudo, acabou. Isso não é possível, esse país não vai para frente assim. Eu acho que o mais complicado disso tudo é exatamente você não conseguir fazer um processo judicial que seja infenso a esse tipo de... Isso na história do país. Quantos processos envolvendo bancos, envolvendo grandes figuras foram anulados por questões técnicas? Todos. Não teve um. Acho que o Mensalão foi o único que foi adiante. Então, isso é que me preocupa. O que ele disse, muita gente pode estar dizendo que está errado, que ele é bolsonarista, que não sei, mas muita gente concorda com ele. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão esse país não vai andar para frente, não. É fato notório que em todos esses eventos houve envolvimento de pessoas doutrinadas pela estratégia denominada Black Bloc, destinada a incitar a população à desobediência civil por meio de atos violentos, em especial a depredação
de agências bancárias, concessionárias de veículos e prédios públicos. O intento subversivo organizado é retratado, inclusive, em um manual de ação direta Black Bloc, com instruções detalhadas para a adoção de táticas de guerrilha e de convencimento social, por meio de simbologias contra o capitalismo e as instituições públicas. Agora vem a perplexidade. Nada obstante, em nenhum desses casos, oriundo dessas manifestações políticas violentas, até pela data, se cogitou de imputar aos seus responsáveis os crimes previstos na então vigente Lei de Segurança Nacional, que repetia a disposição tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem e o regime vigente ou o Estado de Direito. Tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União dos Estados. Devastar, saquear, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo por inconformismo político. E outros delitos que todos se enquadravam nessas condutas. Nas investigações ocorridas no âmbito de São Paulo, as condutas dos Black Blocs foram apuradas à luz do artigo de associação criminosa e milícia privada do Código Penal. Consoante noticiado na imprensa, apenas alguns casos resultaram em condenações criminais em julho de 2015. Cita, ele faz um paralelo com as manifestações de 2013, onde teve quebra-quebra, onde teve confronto com a polícia, situações muito semelhantes com 8 de janeiro. E ele alega, ele sustenta em seus votos que nenhuma daquelas pessoas foi processada com base na Lei de Segurança Nacional, que era um entulho autoritário que existia, mas que corresponde ao que hoje nós temos, que são as leis de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado democrático de direito. Esse paralelo para o senhor faz sentido? Olha, Otávio, eu acho que faz muito pouco sentido, né? Porque, de novo, é a coisa do teórico e da prática. O que não havia para os Black Blocs, o que não havia para o movimento Passe Livre, o que não havia no Fora Dilma, no Fora Temer, não havia as Forças Armadas. Esses grupos foram todos refreados prontamente pela ordem de segurança pública, né? Isso não é uma diferença circunstancial, né? Isso faz absoluta diferença, porque é claro que uma indignação popular, né, ainda que no Fora Temer, né? Mas veja, era fora Temer. O que eles queriam era a remoção, a renúncia do presidente, né? A demanda não era assume fulano, ou intervenção militar, ou AI-5, né? Então, o povo na rua pedindo a destituição do presidente, ainda que se quebrem algumas vidraças, eu acho que é um custo que a democracia tem que suportar mesmo. A diferença essencial aqui é remover um presidente eleito com o apoio das Forças Armadas para substituição por uma junta militar, que apenas por um registro histórico não usaram a mesma palavra que pegaria mal, então tinha lá um gabinete de crise, alguma coisa assim. Deve ser rejeitada, sim, a interpretação ampliativa desse novel tipo penal para abranger condutas que configurem mera irresignação com o resultado eleitoral, sem capacidade ou dolo de arruinar as multifacetadas instituições que garantem o autogoverno democrático no país. Com efeito, diferentemente de nós, juízes, que devemos nos abster de declarações públicas frequentes, notadamente as de cunho político, haja visto o nosso dever constitucional de preservar a independência e a imparcialidade das instituições que integramos, os agentes políticos, diferentemente, e os agentes públicos eleitos, devem, por natureza, engajar-se no debate público. Esse debate essencial para a democracia ocorre muitas vezes por discursos inflamados e irrefletidos, porquanto o mandatário político é instado a manifestar-se com enorme frequência sobre temas de variada sorte. O risco de declarações infelizes, declarações ofensivas é permanente, mas essas declarações devem ser depuradas também pelo filtro democrático, à luz do escrutínio dos eleitores,